Fala pessoal, tudo tranquilo? Alan Rodrigues aqui para falar que você só precisa de uma habilidade para sair da merda, ganhar dinheiro de verdade e mudar completamente de vida. Vamos continuar aqui o passeio para explicar aqui para você. Vamos lá. Só para você ter noção, só de aprender um pouco dessa habilidade, eu saí de um nordestino mediano que não ganhava nem R$ 300 por mês para uma pessoa que consegue fazer mais de R$ 100 mil em apenas um dia e também ter contato com pessoas que têm empresas em diversos países, literalmente poder falar com essas pessoas, ter o contato, de fechar até mesmo um negócio. E bom, que habilidade é essa, Alan? É justamente aprender inglês. E pode ficar tranquilo, não falar nenhuma buchitagem não. Garanto que você nunca ouviu falar coisas aqui para você sobre aprender inglês. E quando eu falo sobre aprender inglês, não entenda como ser fluente em inglês, tá? Porque ser fluente em inglês é uma parada um pouco mais além. Eu falo sobre você literalmente aprender. Por exemplo, eu somente sei entender inglês, sabe? Eu sei ler e sei escutar inglês, mas não sei falar bem inglês. E o que acontece? Mas somente de ter essa habilidade aqui, cara, me botou à frente de diversas pessoas e me fez realmente ganhar muito mais dinheiro do que quando eu não sabia inglês. E como é que foi que eu aprendi inglês, né? Eu aprendi inglês com um método um pouco arcaico, mas que funciona bastante, que é o do Myron Vergara, tá? Por que eu falo que é um método arcaico, né? Porque o método Myron, ele é um método de repetição, ou seja, você não vai conseguir, nossa, aprender em 3 meses, não. Até mesmo ele é sincero nisso. Ele é a primeira pessoa a falar que é o seguinte, ó, você não vai aprender aqui inglês em um ano, não vai ficar fluente, não. Ele é muito sincero em falar isso, você pode até aprender, mas é uma exceção rara. Só que o que ele fala é o seguinte, ele é feito por método de repetição. Só que hoje eu sei que tem métodos que são muito mais rápidos de aprender. Se você quiser um bom professor de inglês, Myron Vergara, eu acho que é uns R$ 3 mil o curso dele. Mas tem métodos mais baratos hoje, que eu descobri, assim, pouco tempo atrás. Como, por exemplo, tem uma inteligência artificial que você literalmente joga lá, por exemplo, eu quero aprender inglês. E você começa a conversar com ela. É como se você estivesse conversando com uma pessoa, sabe, do lado de fora. E aí, pô, se você fala uma palavra errada, vamos dizer que eu quero falar que, sei lá, I have muscle, né? I have a músculo, né? Que seria músculo. Eu tenho músculos, por exemplo. O que acontece é o seguinte, quando você fala essa palavra aqui, ele vai corrigir. Não, I have muscle. Tipo, ele mesmo vai corrigir você para a pronúncia certa. Então, somente de usar esse artificial, cara, tu consegue, o que tu aprenderia em um ano, talvez, de pronúncia, você conseguiria economizar para aprender, sei lá, em 3 meses, tá? Tô dando um chute aqui, vou até usar essa inteligência artificial. Só que o maior gap que eu vejo sobre aprender inglês é o seguinte, é você não usar inglês como uma linguagem nova. Porque esse é o erro da galera. Por isso que a maioria da galera estuda inglês e para de estudar. Porque vê como uma linguagem nova. Não vê inglês como uma ferramenta. Porque aprender inglês por aprender inglês não vai fazer você ganhar dinheiro. Essa aqui é a sacada. Porque se fosse por isso, todo professor de inglês estava rico. Mas não é isso que acontece. Você tem que aprender a usar inglês como uma ferramenta, tá? E Alan, como assim como uma ferramenta? Bom, esse aqui é o momento que você já deixa o like aqui no vídeo, porque eu garanto, essa parte aqui você nunca ouviu em um canal aqui no YouTube. Vamos lá. Acontece o seguinte, existe uma coisa na sociedade chamada delay cultural. Alan, o que raio é delay cultural? Basicamente, o que acontece é o seguinte, as sociedades, elas não são feitas da mesma forma. Ou seja, elas estão em desenvolvimento diferente. E por conta disso, algumas sociedades sabem valorizar algo que as outras não sabem valorizar, né? Vou te dar um exemplo aqui que tenho certeza que você vai entender. Pensa agora quando os índios e os portugueses se conheceram. Os portugueses queriam o quê? Ouro e pau-brasil, vamos simplificar nisso. Os índios trocaram ouro e pau-brasil por espelho e miçangas, né? Pano e tal. E muita gente taxou o índio de otário. Pô, índio, tu é muito otário, velho. Como é que tu trocou ouro, né? Pau-brasil por bexiga de espelho? Só que acontece o seguinte, o índio, ele não tinha o desenvolvimento, estava em delay cultural em relação aos portugueses. Os portugueses viam valor naquele ouro, naquele pau-brasil, muito além do que o material em si. Vou vender ouro. Não. Por exemplo, você pode usar ouro nas fibras para poder justamente conduzir melhor a eletricidade, sabe? Então é esse o valor aqui que o índio não conseguia enxergar, até porque eles nem sabiam o que era eletricidade. Então, essa é a sacada aqui do delay cultural. E trazendo aqui para o mundo de ganhar dinheiro, o que acontece é o seguinte, o Brasil, ele está atrasado em diversos países, principalmente os países que falam inglês. Por exemplo, um exemplo aqui simples para você. Pega lá um canal no YouTube de qualquer nicho que você gosta, bota ele em inglês. Você vai ver que, cara, a discrepância do conteúdo é enorme. Não somente eu falando de estrutura não, que também é, mas você vê que é muito maior, a galera tem uma preocupação maior nos takes e tudo mais. Por quê? Porque o nível de exigência nos Estados Unidos, nesse país que fala inglês, é um pouco maior. Então, para essa galera ganhar relevância, eles têm que se lascar um pouco mais, tem que fazer por onde mais. Então eles testam muito mais, eles sabem, eles fazem mais pesquisa de avatar, de conteúdo e tudo mais. E isso faz o quê? Eles estão um gap à frente. Então o que acontece é o seguinte, se você pega e copia isso
pra você, adivinha só o que vai acontecer se você tá usando 2 pares de neurônio agora. Esse momento que você para aí. Quer dizer que se eu pegar um conteúdo lá da gringa, trazer pra mim, eu vou ter resultado, Alan? Exatamente, meu amigo. É esse o ponto aqui. Ah, Alan, mas eu estou copiando. Isso é muito errado, meu amigo. Eu vou te contar uma coisa. O que tem de empresa, não estou nem falando somente de gente que trabalha na internet, não. Empresa, por exemplo, China Inbox, sabe? Cara, o próprio dono já falou que ele viajou para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos ele viu essa questão de comida chinesa empacotadinha e tudo mais e criou aqui no Brasil. Ele literalmente fez isso. Aí eu te pergunto, tá bilionário, né? Se bem que ele tá em coma aqui, né? De que ele melhore. Mas o ponto não é isso, não. Existem várias empresas que pegam lá de fora e traz pra cá. E aqui na internet é que a galera faz isso mais descaradamente. Muita gente copia, tá? E dá certo igual, tá? Assim, se você pensa que não vai dar certo, não, vai dar certo sim. Mesmo que você somente copie, meu amigo, o que tem de gente que precisa, né? Que por exemplo, como eu falei pra você, a galera validou lá fora. Tudo aquilo que é validado lá fora e você traz para nossa cultura, meu amigo, vai dar certo, né? Então o que acontece é o seguinte, muita gente traz essa validação de fora para cá. Mas eu quero te ensinar aqui uma forma de você não precisar fazer isso. Por quê? Quando você copia, você vai ser só mais um. E por exemplo, quando eu vou ver um conteúdo, conheço um canal novo e vejo que ele é muito bom, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar o conteúdo dele em inglês. Se eu achar uma pessoa com o mesmo título, eu já fico assim, olhando, tipo, será que ele copiou o conteúdo também? Aí se eu vejo que a pessoa tem o mesmo conteúdo do cara em inglês, eu assisto o cara de inglês, sabe? Porque aquele cara é o que pensa, ele é a fonte, e o outro só tá copiando, tá? O que tem de canal, por exemplo, cara, muito canal, bicho, canal famoso, velho, dá vontade de citar nomes aqui, de canais famosos que fazem isso aqui no YouTube, mas esse aqui não é o ponto do vídeo, não. Só que o ponto importante pra você é o seguinte, muita gente, aí se você notar, meus vizinhos, né, né, assim, fico passeando com o Bruce, o que tem de cachorro aqui nessa vizinhança não tá escrito também, né? Vamos concordar aqui. É uma batalha, viu? Gravar conteúdo aqui. É esse momento que tu se inscreve aqui no canal. Por quê? Porque além de ensinar você a ganhar dinheiro de diversas formas, ainda aqui a gente faz um passeio cultural pela minha cidade, né? Que toda vez que eu tô passando por um lugar diferente, né? Pra variar. Mas vamos lá. Continuando aqui o que eu tava falando. Quando você aprende inglês como ferramenta, você descobre que é o seguinte, eu não preciso mais ficar me lascando. Isso é o ponto que, cara, o maior erro que eu vejo da galera quando quer ganhar dinheiro é querer criar as coisas do zero. É criar, não, vou recriar tudo que eu já aprendi do zero. Meu irmão, tu vai ficar testando quando tu pode simplesmente fazer uma boa pesquisa de mercado, descobrir que tem gente que está ganhando dinheiro na mesma coisa de forma diferente, né? Por exemplo, vou dar exemplo aqui pra você. Eu tô aqui validando um aplicativo, né? Eu quero criar um software de aplicativo. Tô botando aqui para gerenciar tudo mais. E assim, você acha que eu fui lá e tirei... Não, eu tive algumas ideias. Mas quando eu tive as ideias, eu fui pesquisar mercado. Fui ver se lá na gringa a galera vende isso aqui, né? E além de ver se vende, esse é o ponto aqui para você saber ganhar dinheiro. Você tem que ver se adapta para sua cultura. Por exemplo, cara, nos Estados Unidos tem uma coisa que, sei lá, funciona somente no frio, no inverno. Se você copiar e colar para o Brasil, não vai dar certo. Por quê? O inverno de lá é gelo, né? Vamos dizer que inventaram um picolé pro gelo. Aqui a galera não vai querer, né? Eu tenho algumas ideias que, cara, por mais que você tente copiar, não vai dar certo. Então, assim, primeiramente, você tem que saber se ele se adapta à sua cultura. Porque se não se adaptar à sua cultura, você está trocando ser por meia dúzia, né? Mas, assim, tirando essa parte aqui, eu tô já pegando a parte de negócios, né? Que é a parte, por exemplo, cara, como é que adapta e tudo mais, isso aqui é conteúdo para outro vídeo. Só que o ponto importante é o seguinte, é você entender que na vida você não precisa mais ficar quebrando a cabeça, não, para descobrir, para ganhar dinheiro, não. Basta saber inglês. Garanta você. Meu amigo, por exemplo, tá na Irlanda agora, né? Ele, por simplesmente ter saber, ele nem é fluente em inglês, mas somente por ele ter noção de inglês, saber, sabe, se comunicar, mesmo que decore as palavras, ele já tá com 2 entrevistas marcadas, espero que ele passe, por sinal, né? E assim, ele conseguiu essa entrevista porque justamente ele tem inglês. Outras pessoas não conseguem, principalmente brasileiro. Ele chegou faz nem uma semana lá. Mas por que ele conseguiu essa moral? Por que ele conseguiu ter acesso à entrevista? Porque sabe inglês. Então não tem nenhum lugar do mundo que por você saber inglês você não tenha vantagem. E aí você pode ver, ah não, mas tá tarde para aprender inglês, meu amigo. Você hoje está ganhando quando você quer, seja 10, 15, 20 mil reais, não tá? Vá aprender inglês, sabe? Isso aí é o momento que eu vou dizer aqui para você. Para da tua vagabundagem. Por quê? Garanto a você, 1 hora por dia que você ficar falando inglês. E isso daqui eu vou dar para você, 1 hora por dia. Se daqui a 1 ano, você pode comentar aqui no vídeo, ó, hoje assisti o vídeo em tal data. Se daqui a 1 ano, tu não melhora teu inglês, meu amigo, eu viro um Celta. Eu estaciono aqui do lado, ó, viro um Celta dourado, 3 portas, sabe? Que tipo Bumblebee. Putz, é impossível, velho. Impossível. Mas por que a maioria das pessoas não faz?
Porque vocês estão ainda usando o inglês, pensando em inglês como fosse uma ferramenta, quer dizer, como uma linguagem. Ah, não, vou aprender, por exemplo, eu vou depois a história de aplicativo. Eu estou estudando sobre aplicativo, né? E cara, eu odiava, eu fiz engenharia da computação, né? Que é engenharia de software em alguns estados. Cara, eu odiava com todas as palavras fazer linha de código, todas as palavras, né? E assim, o que me fez aprender agora, porque eu quero ganhar dinheiro. E eu descobri o seguinte, lá fora, essa questão de IA, porque eu não faço mais linha de código, né? Tem algumas IAs que já fazem toda essa linha de código para você. O que eu descobri foi o seguinte, existem algumas IAs que lá fora estão muito mais desenvolvidas, que as pessoas usam muito mais e que está dando dinheiro. E eu olhei e falei, cara, eu não vou aprender mais com a galera do Brasil não. Vou ativar meu inglês, vou pegar com a galera lá de fora e vou aprender direto da fonte. Porque esses caras estão lá, ó, tudo que a galera ensina aqui no Brasil sobre inteligência artificial, lá fora, tá um ano atrasado. Na baixa, um ano atrasado. Então eu quero passar aqui para você o seguinte, não seja o trouxa, nem eu vou com essas palavras, eu quero realmente que isso impacte você. Não seja o trouxa que vai olhar para esse vídeo e pensar, não vou aprender, não preciso de inglês, já ganho o suficiente. Como eu falei, se você ganha 10, 15, 20 mil reais, você não está ganhando bem, né? Pensa bem, 6 mil reais é $1000. Eu acho que nem se você pedir, mendigo ganha mais que você nos Estados Unidos, pra você ter noção. Um mendigo, e porque ele sabe falar inglês, ele sabe pedir dinheiro em inglês. Perceba bem. Então, esse é o ponto aqui que muita gente não entende, que é, você aprender inglês não é, eu vou aprender uma linguagem nova porque eu quero ser uma pessoa muito culta, e blá, blá, blá. Não, é aprender a ter uma ferramenta nova. Já viu um pedreiro sem martelo? É a mesma coisa, você, sem inglês, não consegue ganhar dinheiro. Alan, tem fulaninho que conseguiu, meu amigo, é exceção. Esse é um exemplo do burro. Ao menos que essa pessoa entrou em uma onda muito forte, por exemplo, surgiu a onda de lançamento, essa pessoa pode ser um animal aqui no Brasil em inglês, né? Mas soube fazer um lançamento quando lançou, pronto, ganhou dinheiro. Ótimo, essa pessoa hoje em dia não ganha mais dinheiro. Garanta você. Eu digo a você por uma falha minha, tá? Uma falha minha que, por exemplo, eu tenho precisão de falar. Eu tenho que realmente melhorar essa parte do speak. E eu vou melhorar isso. Por quê? Porque eu sei que isso aqui é o que vai fazer eu chegar em outro patamar, né? Porque imagina só, eu poder fazer negociação em inglês. Já sei fazer negociação em português. Em inglês, meu amigo, ia ser matador. Ia ser aquela parada que, meu amigo, ia ser eu e Bill Gates disputando para ver quem ia ganhar mais dinheiro. Mas de verdade mesmo, se isso aqui impactou você, se você realmente pensou, puxa, eu tenho que aprender inglês, né? Por exemplo, eu tinha até um especialista em inglês, né? Ela se mudou para lá, né? Porque ela sabe falar inglês e foi ter uma vida melhor lá, né? Até pensei, por sinal, em visitar ela. E assim, se você tiver interesse, eu tô pensando, se você realmente quiser, eu posso até criar uma inteligência artificial, né? Como um projeto meu, que eu tô realmente aprendendo a fazer essa questão, para ensinar as pessoas falando inglês. Se tá aqui no vídeo, pode ser até um presente para você. Você comenta aqui, quero a IA de inglês, né? Que aí eu crio, porque eu tô realmente criando. E assim, para mim esse é um bom projeto para eu criar. Não tô nem pensando em ganhar dinheiro com essa parte, né? Porque para mim seria realmente um projeto de eu criar, até mesmo para eu utilizar, né? Mas assim, perdi um incentivo externo, não vou mentir não. Só por momento para eu criar, eu prefiro pagar para os outros que já tem. Mas a minha seria melhor, seria voltado para brasileiro, que aqui tem para os Estados Unidos, né? Tem esse detalhe também, não é para aqui não. Só que a ideia é essa aqui do vídeo. Não sei se você concorda, se você já sabe inglês, qual você não viu inglês, né? Porque muita gente mente, né? Não sou intermediário. Se você hoje em dia não escuta, se eu botar uma rádio para você, e você não escutar por 5 minutos um vídeo e não conseguir digitar ele, escrever ele, né? Sei lá como é que você vai fazer, você não é intermediário em inglês. Vai lá esse ponto aqui, você está mentindo no seu currículo, tá? Aí tem muita gente que me criticou, né? No vídeo que eu falei sobre, se você quiser ganhar dinheiro, minta, né? Porque eu falei, quem nunca mentiu no currículo botando no intermediário, que atira a primeira pedra. Eu nunca fiz, porque eu nunca entreguei currículo. Mas veio esse ponto aqui. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, tá aparecendo um vídeo aqui, ó. Clica ali para continuar aprendendo, certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.